E a gente começa te contando que a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça faz hoje a audiência de conciliação entre o juiz federal Eduardo Apio, que está afastado de suas funções, e a cúpula do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que chegou a abrir uma apuração administrativa contra o magistrado. A decisão de promover uma mediação entre as partes foi anunciada pelo Corregedor Nacional do órgão, o ministro Luiz Felipe Salomão, no final do mês passado. Nesse tipo de audiência, um mediador é escalado para tentar colocar um fim a um conflito e ajudar a costurar um acordo. No caso do magistrado, que vai atuar aí como uma espécie de conciliador. Além do próprio Salomão, também vão participar dessa mediação o juiz federal Eduardo Apio, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o desembargador Fernando Quadros da Silva, e a Corregedora Regional da Justiça Federal da 4ª Região, a desembargadora Vânia Hack de Almeida. O agendamento dessa mediação é mais um capítulo no processo, desde que o CNJ avocou o processo administrativo disciplinar aberto no TRF4 contra Apio. Ou seja, desde o fim de setembro, a apuração contra o juiz federal tramita no Conselho Nacional de Justiça. Eduardo Apio está afastado da Lava Jato desde o dia 22 de maio por decisão do Conselho do TRF4. O afastamento cautelar foi decretado pela suspeita de realização de uma suposta ameaça ao advogado João Malucelli, que é genro do senador Sérgio Moro, do União Brasil, e também filho de um desembargador do TRF4, do Marcelo Malucelli. O juiz assumiu a 13ª Vara Federal de Curitiba no começo de fevereiro e, até ser afastado das funções, tomou decisões consideradas polêmicas, sendo alvo aí de uma série de pedidos de suspeição protocolados pelo Ministério Público Federal no Paraná. O magistrado até chegou a ser considerado suspeito pelo TRF4, mas essa decisão foi derrubada pelo ministro Dias Toffoli no mesmo dia em que ele suspendeu o PAD contra Apio, que tramitava no tribunal, e deslocou o processo para o Conselho Nacional de Justiça. Mais um capítulo da novela de Eduardo Apio na Lava Jato. Uma novela que tem cansado a nossa audiência e cansado o Paraná e até o país, devido à importância da Lava Jato. Alguns capítulos até repetidos, né? Vamos lá, vamos entender, né? Algumas soluções sendo colocadas na mesa. Uma delas é uma tentativa ali de dissuadir Eduardo Apio de querer voltar a todo custo à 13ª Vara Federal, né? Os bombeiros, principalmente os bombeiros de Brasília, ligados ao CNJ, estão em campo tentando explicar, olha, não tem porquê, né, essa vontade toda de voltar à operação. E por que é estranho a parte do judiciário essa paixão de Apio, né, por reconduzir casos da Lava Jato? É porque ele mesmo já contou em entrevistas que deu que quer escrever uma nova Lava Jato. O termo dele é Lava Jato 2.0, né? Ele é uma pessoa, no mínimo, polêmica, né? Usou lá o LU 22 como credencial de acesso para o sistema da justiça eleitoral. Segundo a imprensa, fez doações de campanha a candidatos do PT, toda hora deu entrevista dizendo que os antigos colegas de magistratura, né, o pessoal do MPF, não conduziu a Lava Jato de forma correta. Ora, se o juiz já tem essa compreensão de bate-pronto, ele não está preparado para julgar a causa, porque ele já tem opinião formada. A opinião do juiz se forma com as provas dos autos. Não é com questões políticas que antevêm a tudo isso. Então está mais do que claro que ele tem ali uma paixão pela causa. E juiz apaixonado não pode atuar na causa. Ele pode torcer de longe, mas não atuar na causa. Ele não pode dar decisão dentro de algo que ele é apaixonado. Essa é uma questão. Mas há outra solução sendo discutida na mesa, que é a seguinte, olha, então tá bom, o Apio volta à 13ª Vara Federal, mas a 13ª Federal deixa de ser uma vara especializada. Hoje ela é especializada em crimes financeiros, por isso, né, ela acabou atraindo a Lava Jato lá atrás para ela, e ela vira uma vara normal, né, e se pulveriza os processos da Lava Jato. E essa solução tem sido ventilada, não sei se ela vai ser tomada ou não, mas tem sido ventilada com força, principalmente em Porto Alegre, justamente para dissolver também esse bloco Lava Jato, né? Se criou ali uma lenda sobre isso, né? Há muitos processos, são mais de 200 procedimentos em andamento, mas ali eles poderiam ser redistribuídos, né, e descentralizados, né? O que na atual situação talvez seja uma solução a ser levada em consideração. Temos que aguardar para ver o que se dará nessa audiência de conciliação,
Mas no mínimo é estranho, né? Nós estamos falando, não é de marido e mulher separando, não é de uma relação comercial que não deu certo, não é de um consumidor reclamando da loja que comprou uma geladeira. Nós estamos falando de juízes altamente qualificados, desembargadores, magistrados federais que têm que ali apelar para uma conciliação para tentar resolver problemas. Isso diz muito sobre o judiciário brasileiro. E nos constrange, né? Vamos lá. Você imaginar que existe esse tipo de apego a determinada vara, a determinados casos, ele não faz sentido. O Mark trouxe aqui. Pensa bem, você imaginar que um juiz que não tem o histórico, que não ajudou a construir as ações, porque eu já conversei com alguns magistrados, eles falam, olha, eu cuido dessas causas há muitos anos, eu ajudei aqui a construir, conheço os casos, tenho um vínculo, quero terminar um processo que eu iniciei. Então você entende até que tem um senso de dever, de conclusão, né, de encerrar aquilo que deu início. Não é o caso do Apio, inclusive porque ele caiu ali meio que de paraquedas, ele se inscreveu, ele vinha de um outro tipo de vara, que cuidava de outros assuntos, não tinha essa conexão com crimes financeiros, mas tudo bem, ele tinha ali os pré-requisitos na disputa pela transferência e ele veio para a 13ª, mas é tudo muito novo. E o cavalo de pau que ele tentou implementar, ressuscitar inclusive alguns delatores, né, reestabelecer credibilidade para atores políticos no mínimo duvidosos, tudo isso traz ali algum grau de estranheza. Eu sou muito cético em relação a essa audiência de conciliação, porque mesmo quando se trata de marido e mulher, quando se tratam de relações comerciais, você espera ali algum grau de razoabilidade ou de boa vontade nessa conciliação. O que a gente percebe nesse caso é muito mais uma disputa de narrativas, uma vontade, inclusive, e um apego do que ali o interesse em fazer a justiça prevalecer. É uma etapa que imagino que vai ser superada e depois o próprio CNJ e a própria justiça, eles precisarão ali se posicionar. Eu espero estar errado, que a conciliação de alguma maneira funcione e os ânimos sejam serenados. Mas a probabilidade disso acontecer, ouvintes, eu acho que é muito pequena.